Que a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida, agora, sobre cada um de nós. Aquela paz incondicional, a paz que vem do alto, a verdadeira paz. Que ela seja derramada sobre você, sobre cada um de nós. Todos nós precisamos. Precisamos da paz que vem do Senhor. Amém? Rocha inabalável. Foi essa palavra que o Senhor colocou para mim, para que eu passasse para você. Você que às vezes se sente sem chão. Sabe quando a situação é tão difícil que nós ficamos tão inseguros diante daquela situação, que ficamos sem chão? Aquele termo que se diz, eu fiquei sem chão. Pois você que está assim, deixa eu te dizer, há uma rocha inabalável que sustenta você. Amém? E aí o Senhor me conduziu ao Salmo, um cântico de Davi. Foi Davi, o rei Davi, que cantou este salmo. Este salmo é um cântico dele. Ele diz assim, ao mestre de canto. Ele manda para aquele que faz aquele salmo como um cântico. Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele disse, 2 pontos, começa o salmo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, ele nos protege. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Oh, aleluia! Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Ele é digno de que nós devamos louvar todos os momentos de nossa vida. E tem muitas formas de louvar a Deus. Às vezes é no silêncio. Você está ali no silêncio. Você não pode nem falar naquele lugar que você está. Mas o seu espírito, ele está louvando, exaltando o Criador. O nosso Deus maravilhoso. Porque ele é digno de ser adorado. O louvor é a declaração de amor, de adoração ao único que deve ser adorado. E o salmista continua. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E lembrem-se, irmãos, o nosso inimigo, ele nem tem sangue nem carne. Ele não é um ser humano. Você muitas vezes vê no ser humano que está sendo ali apenas um instrumento de Satanás, sem nem perceber muitas vezes, e às vezes percebendo. Mas você se volta para ele e vê aquela pessoa como inimigo. Nós não temos inimigo assim. O nosso inimigo é Satanás. É o adversário de nossas almas. Ele é um anjo caído. Ele se revoltou contra o nosso Criador. E ele não gosta de nós. Ele nos tem como maior inimigo. Ele nos odeia.
porque somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA do Senhor em nós. E por isso Satanás tem muita raiva do povo de Deus. E investe contra o povo de Deus. E muitas vezes as investidas dele são justamente usando pessoas para nos ofender, para nos derrubar, para trazer uma palavra contrária. Mas ame aquela pessoa que falou aquilo, aquela palavra contrária. Compreenda. Ela só precisa de oração. E aí o salmista diz por quê que ele está com o coração tão grato, por que ele já começa dizendo, eu te amo, ó meu Senhor, rocha minha. Porque ele disse que laços de morte, ele disse, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. A dor que Davi sentia era porque o próprio rei Saul, aquele homem que ele admirava tanto, que foi o homem que ali deu as próprias armas dele, as armaduras dele, para Davi lutar contra Golias. Quando Davi disse que ia lutar, aí ele disse, então vá com minhas armas. Então ele admirava, era o rei dele. Ele admirava Saul demais. E aí ele confiava em Saul, ele só não foi com as armas de Saul porque eram pesadas demais. Aí ele escolheu a melhor arma. A arma dele foi o Senhor. Ele foi armado, ungido, protegido, revestido pela rocha inabalável. Oh, aleluia! Foi por ele. Ele foi revestido por Deus. As armas que Davi usou, o que era aquilo? O que é uma funda? Uma baladeira com uma pedrinha. Ela conseguir penetrar na cabeça do gigante. Derrubar o gigante. Olha a força que essa pedra chegou na cabeça do gigante. Igual uma bala. O gigante já caiu pronto. E ele não tinha arma nenhuma, espada nenhuma. Ele pegou a espada do gigante que ia matá-lo para poder tomar conta do povo de Deus, para poder vencer a guerra, os filisteus vencerem. Então ele pegou aquele incircunciso, filisteu, gigante, totalmente desmaiado, e ele pega com a própria espada do gigante, a arma que ia ser contra ele, contra Davi, serviu para cortar a cabeça do gigante e eliminar o perigo. É assim que o Senhor faz, a nossa rocha inabalável. Oh, Deus! E aqui, por que ele fala, laços de morte me cercaram e tramas de morte me surpreenderam? Porque, irmãos, Saul, ele começou a investir contra Davi, que foi quem livrou Saul, protegeu o reinado dele. O reino dele estava estremecido. A qualquer momento ele poderia perder o poder dele. E Davi enfrentou o gigante Golias com o Senhor à frente, venceu o gigante. E aí era para esse homem, Saul, esse rei, ser grato eternamente por Davi. Mas olha como era frágil a cabeça de Saul. Ao ouvir as mulheres elogiando Davi, elogiando ele, o rei, Saul, e também elogiando Davi. Só que disseram como que Davi fosse mais abençoado por Deus, que ele venceu mais batalhas do que Saul. E ao ouvir aquilo, Saul, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, Saul nasce nele a semente do ódio contra Davi. Ele queria eliminar aquele homem que de repente era mais admirado do que ele. Ele queria eliminar e ele tentou por várias vezes matar Davi. E quando ele diz, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam, era porque ele não esperava isso de Saul. Mas olha só como Davi era temente a Deus. Teve uma oportunidade
das vezes que Saul perseguia Davi, procurava Davi para matá-lo, o Senhor colocou Saul nas mãos de Davi. Saul dormindo e a espada ali para ele matar Saul e acabar com o perseguidor dele, mas ele não o fez. Havia nele a presença de Deus e ele disse: como que eu posso matar um ungido do Senhor? Por temor a Deus e por amor, que ele também tinha a Saul, aquela admiração. Ele não matou e ele pensou: pronto, depois eu digo para ele como ele disse: olha, eu tive a oportunidade de matar você em tal ocasião, mas eu não o fiz. Não precisa você me perseguir, eu não sou perigoso para você. Me permita viver. Ele pede a Saul misericórdia. Porque ele mostra a Saul que ele não era perigoso, porque ele teve a oportunidade de matá-lo e não matou. Então, por quê? Porque esse homem tinha temor a Deus. E Deus protegeu Davi. Saul não conseguiu o mau intento dele. Pelo contrário, Saul perdeu o reinado dele por precipitação, por desobediência. Em uma ocasião, ele chega para o profeta, avisou para ele que ele fosse, que Deus ia dar a vitória para ele, mas que eles esperassem o profeta, que o profeta ia fazer o holocausto, ofertar ao Senhor o holocausto. E aí, o rei Saul não esperou o tempo do Senhor, não esperou que o profeta chegasse e fizesse a oferta do holocausto. E simplesmente se adiantou, porque ele estava com aquela coisa que nós temos. Nós temos uma mania feia e muito, muito, muito infeliz de querermos ter o domínio sobre tudo, todas as coisas que estão ao nosso redor. E nós temos aquela coisa de achar que nós somos autossuficientes. E nós não somos. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos de Deus. Eu estou dizendo isso para você que pensa que é autossuficiente. Foi assim que Saul perdeu o reinado dele. Porque ele pensava que ele era autossuficiente. Não precisava mais do profeta chegar e oferecer o holocausto. Ele ofereceria o holocausto. E aí, quando o profeta chegou, que ele já tinha feito a besteira, porque Deus não queria aquilo da forma como ele fez, Deus já tinha avisado o profeta como era, e o profeta já tinha avisado a Saul como deveria ser, e ele desobedeceu, por se achar autossuficiente, não precisava mais do profeta. O profeta disse: pronto, pois assim você perdeu o reinado. É assim. Nós perdemos muitas coisas boas porque nos afastamos de Deus. Aí depois, quando está num aperto, aí diz: a culpa é de Deus. Porque tem gente que me pergunta: sabe por que eu não creio em Deus, eu não quero crer em Deus? Por quê? Porque tem tanta gente sofrendo no mundo. Não entende que o Senhor, até no sofrimento, Ele é um Pai amoroso. Por quê? O bom pai não é aquele que faz vista grossa, que finge que não está vendo que o filho está errado. Esse não é o bom pai. Esse é o omisso. Ele não está preparando um homem ou uma mulher. Ele está preparando alguém, ele está fazendo com que alguém enfrente o mundo, porque um dia ele vai morrer, esse pai vai morrer. Enfrente o mundo, ou alguém, algumas pessoas, totalmente despreparado. Aquele menino que não é ensinado, ele vai fazer vergonha ao pai.
Aquela menina que não é ensinada vai fazer vergonha à sua mãe. Ela não aprendeu a respeitar nem os pais. No primeiro momento que precisava da bendita, da abençoada palmada, da lição, do cantinho de pensamento, não fez, não ensinou o filho. Resultado, criou um monstro. E o Senhor, por sua infinita misericórdia e bondade, se ocupa conosco de nos ensinar. Aí você vai pensar, então peraí, então é porque aquela pessoa está no pecado, por isso que está sofrendo. Não, irmãos, nem sempre. Claro que o pecado leva ao sofrimento, é uma consequência natural. Todo pecado tem consequência. E é dolorosa. É muito dolorosa. Porque o preço do pecado é a morte. Então é claro que gera sofrimento o pecado. Agora, muitas vezes, eu louvo a Deus por isso. Nós passamos por situações difíceis, de sofrimento, para aprendermos uma lição com Deus. Eu já passei tanto aperto, meus irmãos. E não era porque eu estava fazendo tudo de errado, não. Pelo contrário, eu até pensava que estava fazendo tudo certo. Eu pensava que estava fazendo tudo certo. Aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, me conduziu ao cantinho do pensamento. Você vai passar por isso aqui para você crescer nessa área. Porque eu preciso que você trabalhe para mim nesta área. E você está muito verdinha ainda. Você não está sabendo conduzir esse negócio. Vai ter que passar pelo apertinho. Amém. Glória a Deus. Aí a gente passa pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Como aquele cantor Lázaro canta. É para passar pela prova dando glória a Deus, porque o Senhor prova aos que ama. Ele cuida, ele poda aqueles que ele acredita que se podar vai dar fruto, vai transbordar, vai gerar um fruto, vai servir. Nós só estamos aqui para servir. Qual o sentido da vida se não for servir? Servir a Deus, socorrendo o nosso próximo. Porque não adianta você ficar, ei Deus, o Senhor é maravilhoso, eu amo muito o Senhor, e o seu irmão aqui sofrendo, você podendo ajudar. Não, você está muito ocupado adorando a Deus. Essa não é a forma de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus socorrendo aquela pessoa que está precisando de ajuda. E pode ser que aquela pessoa nem te agradeça. E você não vá fazer para poder receber aplausos, não. Senão, você está fazendo simplesmente o que o mundo faz. De fachada. Não é de coração. Você está fazendo para receber o reconhecimento daquela pessoa. Não. Não. Olha, eu tenho um testemunho do meu irmão. Meu irmão que tem até um canal jurídico, ele é advogado. E é Fazendo Pensar, o canal dele. Sempre ele fala alguma coisa do meu canal e algumas pessoas vêm, porque meu irmão, ele tem o temor a Deus. Ele tem intimidade com Deus. Ele busca acertar. Oh, aleluia! E para mim ele é um filho. Eu tenho que dizer irmão, porque ele diz que eu sou irmã dele. Ele diz para as pessoas que eu sou a irmã dele. Mas no meu coração, ele é muito mais que um irmão. Jackson Martins e Cícero Martins são filhos que foram gerados pela minha mãe. Mas quando eu tinha 15 anos, Deus recolheu a minha mãe e eu tenho eles como filhos. No meu coração, eles dois são filhos. Foi assim a primeira experiência que Deus me fez viver como mãe, quando eu tinha 15 anos. Depois Deus me deu mais 3 filhos. Mas irmãos, o que eu quero dizer, e hoje mais 3 netos. Olha como a família cresceu. E os meus filhos de coração, como eu digo, eles são, eu dizia isso,
que eles faziam parte, eles eram as cordas do meu coração. Eu dizia muito isso. E que eles foram gerados pela minha mãe, mas são meus filhos de coração. Eles também me deram netos. Eles também me deram netos. Os filhos deles, tanto de Jackson Martins como de Cícero Martins, para mim são meus netos. E Davizinho já é meu bisneto, que é o filho de Natália, que é a filha de Jackson. Mas eu quero dar um exemplo, o que eu quero falar, o exemplo de Jackson. Sobre você dar sem precisar nada em troca. Jackson disse que estava orando ao Senhor. Entrou na presença do Senhor e estava ali adorando a Deus. E Deus colocou ali na casa dele, na porta dele, um mendigo. E Deus colocou no coração dele o desejo de servir aquele mendigo, de socorrer a necessidade daquele mendigo. Ele vai e prepara um lanche para o mendigo, tão satisfeito. Aí ele disse que foi todo satisfeito e chamou o mendigo e deu aquele lanche para o mendigo, aquele alimento. Aí o mendigo, primeiro que para olhar para ele, demorou uma coisinha, ele ficou chamando, e o mendigo, na verdade, queria era dormir. Estava tão drogado que ele queria era descansar a cabeça. E Jackson, querendo ajudá-lo, ele ali viu Jackson até como um incômodo. E olhou para Jackson meio que atravessado e recebeu aquilo ali e pronto, foi dormir de novo. Aí Jackson disse, mas Senhor, que Jackson tem o sangue quente. Como é dos Martins, nós temos aquela coisa da justiça, o senso de justiça, que às vezes nos invade. E aí, mas o fruto, um dos frutos é o domínio próprio. E aí ele foi se queixar ao Senhor, ali buscar uma compreensão daquilo. O Senhor me conduziu a ajudar aquele homem. E ele simplesmente, como ele mal olhou para mim, parecia até que eu estava fazendo alguma coisa errada com ele, ficou ali chateado. Senhor, o Espírito Santo de Deus chega diante dele e coloca, você agradeça, porque você me serviu. Você agradeça, porque você foi útil para mim. Oh, aleluia! É assim, irmãos. E Jackson ele dá muito esse exemplo. Porque ele diz o certo mesmo é a gente dar e nem, não importa que aquela... Porque o natural nosso é querer que aquela pessoa pelo menos dê um sorrisozinho. Mas aquela pessoa, ele não estava para sorriso. E o Senhor deixou claro para Jackson que ali a alegria que Jackson deveria sentir e passou a sentir porque compreendeu, foi o Senhor que implantou isso no coração dele. Alegre-se porque você me serviu. Tem aquele hino que diz, o hino da harpa cristã, mais grato a ti, que é o 370. Nesse hino, ele tem um momento que diz que agradecendo a Deus pela alegria de poder estar prostrado aos pés dele. Mas grato ao Senhor por isso. Então o Senhor abriu os olhos espirituais de Jackson e mostrou. Ali é ensinamento, irmãos. É ensinamento. O Senhor ensina aos que ama. Ele prova os que ama porque ele aposta na gente. Ele acredita que nós não vamos mais, depois desta boa lição da pandemia, não vamos mais ser os mesmos. Cristãos 007. Dependendo da hora, eu sou cristã. Se eu estiver no meio de cristãos, eu sou cristã. Ó paz do Senhor, irmã, eu sou cristã. Mas na hora que eu vou ali para o meu trabalho, vou para algum lugar, ou dentro de minha casa, aí eu esqueço que sou cristã? Aí eu vou fazer coisas que envergonham? Eu vou pecar?
Não, mas o mundo todo faz. Eu estou fazendo só o que todo mundo faz. Eita! Todo mundo está querendo ir para o inferno e você também quer ir, é? Vamos nos firmar na rocha inabalável. Vamos mudar. Ontem o Senhor falou em mudança de vida. Vamos sossegar. Um dia desse o Senhor falou em sossegar. Na grandeza do Senhor. Naquela rocha inabalável. E hoje o Senhor diz: vamos nos firmar na rocha? Ei, fica firme na rocha. Tem chão sim. Tem solução sim. Porque o Senhor que inspirou Davi a fazer este salmo, livrou ele da morte. E por inúmeras vezes. E o pior, livrou ele da dor de ser morto por uma pessoa que ele admirava, que ele tinha como amigo, como alguém que achava ele importante. Era assim que ele pensava de Saul. Aí o que ele diz? Que quando laços de morte cercaram ele, ele foi surpreendido por tramas de morte. Ele disse no 6, na minha angústia, invoquei o Senhor. Olha, ele está dando a receita. Ele está dizendo qual é o remédio. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Oh, aleluia! Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Quem está dizendo isso é um rei. Tem gente que se acha rei e Deus muito facilmente, com muito menos. Este aqui era o rei Davi. Ele disse que o Senhor, ele reconhece o lugar dele, de um simples mortal, que precisa de Deus. E ele diz que o Senhor, lá no seu mais alto e sublime trono, ouviu a voz dele. Ele disse, do seu templo ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Chega mesmo, viu? Não pense que você está chorando em vão. O Senhor quer enxugar toda lágrima que sai do seu coração, da sua alma. Sabe aquela lágrima que é impossível de você contê-la por causa da dor? Ele está com você, o Senhor, para enxugá-la. Amém? Aí ele disse, continuou. Então a terra se abalou e tremeu. Aí o Senhor disse, espera aí, agora eu vou resolver. Chega de sofrimento. A nossa rocha inabalável, ele faz isso. Ele sabe até onde deve ir aquilo para que você aprenda do Senhor. Ai, aprendeu, amadureceu, aí vou refinar mais um pouquinho esse ouro. E aí vai mais do Senhor ali. Vai mais, dói, viu? Às vezes dói. Precisa doer, para que você chegue no ponto. Agora sim, agora ele está pronto para servir. Ele disse, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Domínio total. O Senhor disse, chega. Mas essa guerra toda é contra Satanás. Entendam. Oh, Deus. Aí o Senhor foi com força. A nossa rocha inabalável. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo.
do resplendor que diante dele havia. Tudo se tornava nada diante do resplendor de Deus. As densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Aí sim, quando o Senhor guerreia por nós, irmãos, é vitória na certa para todo aquele que espera nele. Não importa o problema, até este que você acha que é tão difícil, o Senhor dissipa. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas. Aí Davi disse, aí eu vi a grandeza de Deus, ele me libertando, ele me livrando deste grande mal. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Oh, aleluia! É assim que o Senhor faz com o seu povo, com aquele que espera nele. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Olha como ele estava passando por aflição. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Ora, eles eram mais poderosos do que Davi. Os maus poderiam até ser mais poderosos do que nós. Agora, ele não é mais poderoso do que o nosso Senhor, que é quem nos livra. Então, não somos autossuficientes. É verdade. Tem situações que ali você não pode resolver mesmo. É só o Senhor. Então entregue nas mãos dele. Ele reconhece que os inimigos dele eram mais poderosos do que ele. Eles me atacaram no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Oh, aleluia! Eu vou ler até o 19, irmãos. Eu li 19 versículos do Salmo 18. Irmãos, por que a angústia? Por que o desespero? Por que? Se ele tem solução para tudo que nos aflige. Lembrem-se, ele é um pai cuidadoso. Ele não é aquele pai relapso. Ele é um pai que zela por nós, que nos ensina o bom caminho que nós devemos andar. Ele é aquele que não desiste de nós. Que quando ele está vendo que o filho está saindo totalmente do caminho, ele puxa esse filho, ele segura firme, ele arrocha inabalável e ele traz você para o lugar certo, o lugar que você não deveria ter saído, no centro da vontade de Deus. Volta para o centro da vontade de Deus. Volta para a rocha inabalável, que você vai ver o que é refrigério, o que é alívio. Olha para a rocha de onde você saiu. Todos nós viemos dessa rocha. O Espírito que habita em você, que te dá o fôlego de vida, que te faz estar me ouvindo agora. Ele veio do Senhor, da rocha inabalável. Você faz parte do povo de Deus.
O adversário já tentou enganar você, colocou você lá para baixo, já fez você fazer coisas terríveis que você se envergonha delas, das práticas. Mas elas podem ser práticas passadas. Se você parar hoje, para hoje, com essa prática que te afasta da rocha inabalável. Satanás quer ver você fragilizado, fora da rocha, vulnerável. E o Senhor te chama hoje. Vem. Vem para a rocha de onde você saiu. Você faz parte do povo de Deus. Você é a imagem e semelhança dele, do autor da vida, daquele que nos dá o fôlego de vida, daquele que me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Eu nunca vou esquecer dessa data. Foi um marco na minha vida. O Senhor me ungiu para abrir este canal, para falar para você que se acha sem chão, que pensa que não tem mais solução. Para dizer para você que a rocha inabalável continua firme. Ele continua firme. Ele continua sendo Deus. Quer você creia, quer não, ele continua sendo Deus. E você veio dele. Não deixe que Satanás te engane mais. Chega, termina hoje com isso. Para de uma vez por todas de caminhar para a morte. O Senhor te chama para renovar. O Senhor quer transformar o seu cativeiro. Quer tirar você desse lugar tão sujo que você se encontra. E quer trazer você para a vida. Ele também quer, irmãzinha, irmãozinho. Sabe o que o Senhor quer fazer também? Você que já anda no caminho do Senhor. Sabe com esse sofrimento que você está passando, o que Ele está fazendo? Está te moldando, te preparando para a boa obra que Ele tem na sua vida. Para você servir a Deus, livre de todas as coisas que você está na dor, aprendendo. Tenha calma. Mantenha a calma. Não perca a fé. Tem um hino que diz isso. Amém? Vamos orar. Hoje eu tenho um motivo de gratidão a Deus por mais um ano de vida que Deus deu ao meu irmão Anchieta, o meu irmãozinho muito amado, muito valioso para Deus e muito valioso para nós, os seus irmãos. Nós te amamos, Anchieta. Você é muito importante. Você conheceu a verdade, aquela que eu conheci também. E o Senhor nos libertou e nos trouxe para uma vida totalmente abençoada por Ele. A presença do Senhor é constante em sua vida. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida, saúde, felicidade, paz. Que você seja como Caleb. Você só completou hoje 62 anos. Caleb tinha 85 anos quando chegou para Josué e disse: eu quero aquela terra do monte. Aqui é mais difícil. Tem que subir para chegar lá. Que tem gigantes lá. Tem homens grandes, enormes, pronto. Mas eu vou com Deus.
E ele venceu. E que assim seja na sua vida, meu irmão. Que seja o começo de um trabalho na obra do Senhor que você nem imaginava. Você imaginava mais ou menos o que era, o que seria. Deus já deve ter inspirado você para isso. Com certeza Deus inspirou você para isso. Mas vai ser maior o que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, eu vos agradeço pela vida de Anchieta, Pai. Eu consagro a vida dele no teu altar. Eu peço ao Senhor que o abençoe mais e mais, para que ele seja bênção, para que ele transborde do teu amor, do teu Espírito Santo e trabalhe na tua obra, Senhor, como ele já faz. Ele dá testemunho do Senhor, onde ele chega. Ele fala do teu amor e da tua misericórdia. Ele viu um anjo. Um anjo falou com ele, quando ele ainda não te conhecia verdadeiramente, há muitos anos atrás, e ele dá sempre esse testemunho. Eu te consagro a vida dele, a vida de suas filhas, de seus netos, de sua esposa, que hoje está na casa de sua filha, cuidando dela, cuidando de Luana. Luana tem 2 filhinhos, tem um menorzinho, tem uma mocinha já e um menor. E ela está lá, cuidando de sua filha. E eu te consagro a vida de Joana, Pai, a tua serva. Eu te consagro, Pai, a vida dela no teu altar. Eu peço ao Senhor que a abençoe e que a ilumine, que esteja com ela sempre, com Luana, com o esposo de Luana e com os filhos de Luana. Eu te consagro, Pai. Eu também te consagro, Pai, a mulher da juventude, mulher que deu a Anchieta a primeira filha, a Zoraide. Ela, Senhor, que tem te buscado também, que tem andado nos teus caminhos, Pai, que tem recebido da tua palavra. Eu consagro a vida de Zoraide também ao Senhor e peço ao Senhor que abençoe toda a sua família, que nos abençoe. Faça, Senhor, meu Deus, conforme a tua vontade em nossas vidas. Nós te pertencemos, Pai. Sabemos os teus propósitos são maiores. Os teus planos são maiores que os nossos. Então eu entrego tudo nas tuas mãos. Pai, eu te consagro, Pai. Todas as pessoas que estão agora, meu Pai, pedindo um socorro ao Senhor, com um pedido de oração. Eu te consagro, Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora e que se prostrou diante do Senhor e clamou a tua providência, para que ela seja firmada na rocha, que é o Senhor, rocha inabalável. Eu te consagro, Pai, toda a terra, todos os seres viventes que há na terra, porque todos nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Venha em nosso auxílio, ó Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Vem trabalhar, meu Deus, em nossas vidas. Dependemos de ti, ó rocha inabalável. Senhor, venha repreender essas enfermidades que estão assolando a terra. Venha curar as pessoas que estão enfermas. E eu te peço de uma forma especial pela vida de Hermínio, Pai, que ontem
Goretinha encaminhou uma solicitação de sangue. Hermínio precisa do teu sangue derramado sobre ele. Oh, aleluia! Ele precisa, Pai, derrama uma das gotas do teu sangue sobre a vida dele, Pai, para que ele seja curado por ti. Sarado, Pai, para que ele seja salvo, para que ele te conheça mais de perto. Como eu hoje, Pai, mais de perto e um pouquinho, cada dia eu aprendo um pouquinho mais do Senhor. Tu és grande, ninguém explica Deus, tu és tremendo. Mas eu te peço, nos ensina mais de ti, nos aproxima mais de ti. E chega, Pai, com cura sobre a vida de Hermínio. O Senhor fez uma coisa tão linda, tão grande na vida de Renalva, Pai. Minha tia de coração, a tia do meu esposo. Ela estava na UTI, Senhor. E o Senhor a tirou da UTI, ela está em casa. Ela está se restabelecendo cada vez mais, se organizando para vir para Natal, que ela está em Maceió, para fazer um culto aqui. Nós vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor, porque sabemos que foi a tua mão curadora que usou os médicos ali. Foi a tua mão, Senhor. Foi o teu mover, meu Pai. Nós temos consciência disso. Por isso que nós estamos gratos a ti e queremos fazer esse culto aqui, sim. Eu te peço, Pai. Eu te peço que nós possamos, Pai, fazer cultos de gratidão a ti também pela saúde de Hermínio, de Gabriela, a sobrinha dele também. Completar a cura dela, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço por todas as pessoas que estão enfermas. Eu te peço, Pai, porque eu não sei do nome daquele pai e filho que estava no grupo de oração, que o filho apresentou Covid, estava com muitos sintomas e foi internado, e o pai ficou tão preocupado que infartou. Oh, meu Deus, chega ali naquela dor. Sara, Pai, aquela família. Vem com salvação e cura. Vem, Senhor. Sabemos que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Chega ali, Pai, e mostra a tua grandeza para eles. Pai, Senhor. Mostra, Pai. Pai, agora vai nesta dor, vai nesta pessoa que está agora, sem chão. E mostra para esta pessoa que não está sozinho, que não está sozinha, que Deus está no controle. Tu sustentas a terra, Pai. Ela é sustentada pelo Senhor. Quando eu lembro disso, Pai, nos momentos que eu estava tão desesperada, Pai, com a enfermidade de Graco, que o Senhor curou o meu sobrinho. O Senhor fez diferente do que os médicos esperavam. E ele, como médico, sabe que houve o teu mover ali. E quando eu estava bem desesperada, aí eu dizia que eu não sentia chão, eu não tinha chão. Literalmente, eu fiquei sem chão quando soube da enfermidade dele. E aí, o que foi que eu fiz? Corri para o Senhor, para os teus braços, e clamei ao Senhor. E o Senhor me fez lembrar disso. Quem está sustentando a terra? Oh, aleluia! Aí eu disse, é verdade, Senhor. Os planetas, eles estão debaixo do teu controle. A terra gira de forma perfeita em si mesma, em 24 horas, e sobre o Sol, ao redor do Sol, em 365 dias. Ó Deus grande! Tenho 60 anos, Pai, e nem um dia foi diferente.
E a história que nós sabemos é que só uma vez o Senhor fez retroceder o relógio de Acais, fazendo com que a terra ela fizesse um movimento contrário. Oh, aleluia! Estás no controle, Deus. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso Deus tão amado. Oh, aleluia! Amado de nossas almas, adorado de nossas vidas. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda gratidão. Te adoramos, te adoramos. Simplesmente te adoramos. Oh, Deus maravilhoso, minha rocha. Deus bom, Deus grande, Deus misericordioso. Aleluia. Adorado, digno de toda honra, de louvor. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, oh Deus, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Isso é um hino maravilhoso. Foi para te adorar que eu nasci. Nós nascemos para te adorar, Paizinho. Por isso que nós te adoramos. Nós nascemos para isso. E muitas vezes, Pai, o Senhor nos dirige para te adorar em atitudes, em ações. Nos ensina mais de ti, Pai. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, que morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos justificar. Quando nós nos arrependemos, saímos do caminho que leva para a morte e nos voltamos para o Senhor. O preço está pago, Jesus já pagou. É no nome dele, Pai, que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou parar, porque senão eu não vou conseguir parar. Porque ele é digno de toda adoração. Sabe o que eu te aconselho agora? Quando você terminar de ouvir esse vídeo, coloque um louvor, adore o teu Senhor, prostre-se diante dele. Prostre-se diante dele e o adore, simplesmente adore. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Deus é muito maravilhoso, ele é muito bom. É a nossa rocha inabalável. Firme-se nessa rocha que é Jesus, o Cristo, aquele que morreu por você, por mim e por toda a humanidade. Amém? Amém.